Mas agora Davi Alcolumbre está chegando no Congresso para abrir os trabalhos por lá. Olha, estamos com a imagem ao vivo, então, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está entrando neste momento para fazer oficialmente a reabertura das sessões na casa. Inclusive, a gente está com a imagem dele, está sendo hasteada neste momento também a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Está também ali acontecendo agora uma cerimônia com os militares estão atirando ali, né, os canhões também, numa celebração a este início de ano no Congresso Nacional. Ao lado de Davi Alcolumbre, também o presidente do Congresso da Câmara, Hugo Motta. Então, de um lado, Davi Alcolumbre, no lado dele ali, Hugo Motta também para abrir a sessão no Congresso Nacional. Os dois estão ouvindo o hino e também vendo a bandeira do nosso país ser hasteada. Então, existem ali uma banda militar que está fazendo, né, realmente ali uma apresentação, e também os militares estão colocando ali dos canhões, atirando também numa celebração de reabertura do Congresso Nacional. A TV Senado está sendo feita essa transmissão para todo o país, e o Bruno Pinheiro também está com a gente agora de Brasília para falar um pouco mais sobre essa cerimônia. Bruno. É algo muito de rotina, né? A gente observa essa imagem, toda essa articulação, uma estrutura que foi montada durante o final de semana, os tiros de canhões. A gente observa que é algo que sempre acontece na reabertura das atividades. São imagens aéreas aqui da frente do Congresso Nacional, da Avenida das Bandeiras. Ali a gente vê, porque a chegada de Alcolumbre e Hugo Motta, eles entram agora aqui pela rampa, que dá acesso inclusive à chapelaria. Também na parte de baixo já havia uma expectativa de chuva na capital federal, então havia uma expectativa de que a chegada fosse na parte de baixo, usando o acesso da chapelaria, mas como ainda não está chovendo, seguiu então o rito normal, acessando pela rampa ali do Congresso Nacional, e vai dar acesso aqui a essa área do Salão Verde onde nós estamos. Agora ao reconhecimento, e logo após esse momento do reconhecimento, a autorização, tem o acesso então de Alcolumbre e também de Hugo Motta. Essa é uma imagem muito importante e muito simbólica, né? Que a gente vê que ambos estão ali, um ao lado do outro, é uma referência ao Congresso Nacional. São as duas casas, tanto o Congresso que representa a união do Senado e Câmara dos Deputados, um ao lado do outro, e assim que se espera que tenha esse avanço esse ano, né? Que não tenha dificuldades. A expectativa de aliados do governo, inclusive, é de se emplacar uma agenda econômica e que o que for analisado aqui na Câmara dos Deputados rapidamente seja analisado no Senado Federal. Havia inclusive uma reclamação antes do recesso de Alcolumbre. Ele chegou a reclamar com alguns aliados, reclamou durante algumas sessões que o Senado estava recebendo alguns assuntos que não tinha uma oportunidade para colocar em discussão. O assunto chegava já às vésperas de ser expirado, de ser encerrada a discussão, ou seja, eles só analisavam e já colocavam em votação. Então, Alcolumbre, espero que aqui na Câmara dos Deputados assuntos relevantes chegam, mas que também sejam enviados com um tempo hábil para o Senado analisar, para o Congresso como um todo ter um tempo para analisar. Alcolumbre começa agora a fazer o reconhecimento dos militares que estão ali, todos na posição de sentido, na frente do Congresso Nacional. Aí depois ele volta após o reconhecimento e vai virar à esquerda e subir a rampa, enquanto o Hugo Motta está lá aguardando e começa a encaminhar sentido agora a rampa do Congresso Nacional. Só para a gente reforçar, inclusive, é muito importante também ver que Alcolumbre voltando aqui para o Congresso Nacional é também a oportunidade de receber lá do presidente Lula, com quem ele estava agora há pouco, a indicação sobre Jorge Messias. Está na responsabilidade, é de responsabilidade de Alcolumbre também agendar esta sabatina para o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente relembrar um pouco, a gente vê essa imagem, essa reconstrução, inclusive, do Congresso Nacional, naquele emblemático 8 de janeiro. Essa foi justamente a região onde também teve aquela invasão, né? Uma viatura acabou também sendo jogada no Espelho da Água, ou seja, toda essa área agora, que antes era toda liberada, acesso para quem visitava a capital federal, ela é cercada de várias grades. A
segurança reforçou nesse local que nós estamos vendo. E agora sim, Alcolumbre então vai acessar aqui onde nós estamos no Salão Verde. Já ele chega já na imagem que nós temos aqui de onde eu estou falando, e aí na sequência inicia esta sessão do Congresso Nacional. Sessão importante, reconhecimento de Hugo Motta e Alcolumbre, tem um abraço ali. Hugo Motta nunca tinha comandado a Câmara, é um parlamentar novo na verdade. Hugo Motta acaba recebendo sempre as orientações de Alcolumbre, que é um parlamentar muito experiente aqui no Congresso Nacional, já comandou o Senado Federal, mas para Hugo Motta é o segundo ano que ele está à frente da Câmara dos Deputados. Ele cumprimenta agora aqui o secretário-geral da mesa, chamado de SGM, né, quem auxilia ali Hugo Motta aqui no plenário da Câmara dos Deputados, cumprimenta outros assessores, que é quem realmente ajuda esses parlamentares a conduzirem uma sessão, a colocarem os projetos ali. Esse que está ao lado ali de Hugo Motta é o secretário-geral da mesa aqui na Câmara dos Deputados, e agora sim eles vão acessando ali o Congresso Nacional. Então, em minutos, vamos ver já Hugo Motta e Alcolumbre chegando aqui, onde eu estou, a imagem interna do Salão Verde. Ele acessa direto, repito, tinha a expectativa, se chovesse, de que esse acesso fosse na parte de baixo, que fosse pela chapelaria. O que não aconteceu, está seguindo normalmente e chegando já ali no Senado Federal. Em alguns minutos eles conseguem acessar aqui a Câmara dos Deputados. Dentro do plenário, os outros parlamentares, líderes já estão aguardando. E aí tem vários convidados de honra, né? Representante tanto do governo federal, que vai ler essa mensagem enviada pelo governo, e também representante do Supremo Tribunal Federal. Um clima muito amistoso, de amizade mesmo, né? Entre Alcolumbre e Hugo Motta ali. Agora já estão no interior do Congresso Nacional, Alcolumbre cumprimentando novos nomes ali, o líder do governo, o deputado José Guimarães, o líder do governo também no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, nomes aliados do governo que estão ali, vários parlamentares que vão cumprimentando, e aqui os militares já estão em posição de sentido para receber Alcolumbre e Hugo Motta, que vão acessar aqui o Salão Verde da Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional, que estava de recesso, retomando hoje as atividades em um ano muito curto, cheio de compromissos, né? Um ano eleitoral, na verdade, que vai demandar uma certa celeridade, agilidade dos parlamentares para colocar em votação aquilo que é importante tanto para a oposição quanto também para os aliados do governo. Um ano que Hugo Motta também espera fazer uma defesa dos parlamentares, inclusive sobre a ala orçamentária, né? Tem tido várias complicações sobre os parlamentares. Aqui na imagem a gente vê a ministra Gleice Hoffmann representando a imagem do governo federal, a ministra que também é deputada federal, inclusive nos próximos dias vai retornar para o Congresso para seguir aqui no Congresso Nacional e claro que também disputar a eleição ao Senado. Então a gente vê alguns ministros que estão licenciados e outros que estão ali aguardando para ver como será essa articulação dos parlamentares nas eleições de 2026. A gente vai acompanhando, aguardar então a chegada aqui de Alcolumbre e Hugo Motta nesse dia tão importante que é a retomada das atividades no Congresso Nacional. Márcia Dantas. A gente também vai voltar agora no Congresso de um outro ponto, Bruno Pinheiro, porque o André Anelli também está com os bastidores desse dia importante. Anelli, boa tarde, bem-vindo, com você. Obrigado, Márcia. Boa tarde a você, ao Bruno, a toda a audiência aqui na Jovem Pan. Eu estou basicamente num lugar bem perto aqui do Bruno Pinheiro, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde em poucos instantes Hugo Motta, Davi Alcolumbre, as principais autoridades do Congresso Nacional que a gente vê nas imagens agora, ao vivo, vão passar por aqui para justamente acessar o plenário principal da Câmara, fazer a leitura de tudo aquilo que abre de forma oficial o ano legislativo e que, portanto, então, acaba marcando mais esse ano, que é o último dessa atual legislatura, que teve início em 2023. Então, aqui onde eu estou, e é um lugar muito próximo também de onde o Bruno se encontra, a gente já vê nesse momento as principais autoridades passando, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, também os líderes acompanhando os presidentes das duas casas, justamente para acessar o plenário principal da Câmara dos Deputados, que é um plenário maior, não tem a capacidade para os 513 parlamentares, mas que, por outro lado, acaba abrigando nesse momento deputados e também senadores, por se tratar de um espaço maior do que aquele no Senado Federal. Então a gente vê as imagens nesse momento de Davi Alcolumbre e Hugo Motta, acompanhados de Rui
Costa, ministro da Casa Civil, representando o governo federal na abertura dos trabalhos do Legislativo, para justamente então fazer essa cerimônia que marca o início do último ano da atual legislatura. A gente destaca ainda que sempre existe uma mensagem presidencial que é lida pelos parlamentares na abertura do ano legislativo. Essa mensagem presidencial, por vezes, é lida por algum representante do governo federal. Pode ser que haja leitura do próprio presidente da República, mas como a gente vê aqui no caso, então, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, ministro palaciano, é quem vai fazer a leitura desse relato, que mostra também uma harmonia entre os poderes, uma vez que alguns dos projetos que saem do Executivo e chegam aqui no Legislativo são votados ou outras vezes são vetados, precisam da análise do Legislativo, e isso faz com que os poderes trabalhem em conjunto, mas sem perderem a autonomia entre um e outro. Então, é um evento, como a gente já vinha destacando aqui ao longo da programação da Jovem Pan, um evento que acontece todos os anos, mas que todo ano tem essa simbologia por se tratar realmente, então, de um retrato da democracia no sentido de fazer com que os poderes trabalhem de forma harmônica. Márcia. Perfeito, Anelli. Continua por aí, a gente vai seguir também com a imagem ao vivo, mas eu quero completar com o comentário do Mano Ferreira. Mano, eles vão precisar manter essa harmonia, nem parecem os mesmos, né, que ficam o ano inteiro discutindo, batendo boca, mas essa harmonia vai precisar ser mantida para votar as pautas muito rapidamente neste ano eleitoral, né, Mano Ferreira? Pois é, Márcia, a união virá pelo desejo de entregas para as suas bases. A gente sabe que nada une mais os políticos do que o desejo pela reeleição. E para isso, ao que tudo indica, vão ligar a máquina de imprimir dinheiro e ter, como sempre costuma haver em anos eleitorais, um aumento dos gastos, o que no cenário fiscal brasileiro é extremamente preocupante, porque afinal de contas estamos há muitos anos com um desequilíbrio orçamentário, com o governo gastando mais do que arrecada. Mas, na hora de se aproximar das eleições, a responsabilidade fiscal é deixada de lado e o desejo é entregar as chamadas bondades. Mas são aquelas bondades que acabam custando caro, só que a conta chega depois. Acácio Miranda, a gente segue também com as imagens ao vivo aí, desse momento que eles estão entrando no plenário do Senado, Davi Alcolumbre, e também recebido por vários deputados e senadores. Acácio, o presidente Lula vai fazer um churrasco com todo esse povo e o objetivo, claro, é se aproximar de um Congresso que esteve no ano passado muito distante do apoio ao presidente. Como é que você enxerga essa retomada do governo nessa proximidade para esse ano eleitoral? Márcia, sob o ponto de vista do simbolismo, o churrasco é um mecanismo importante de aproximação, especialmente diante do valor cultural que o churrasco tem no Brasil. Mas o que aproximará e está aproximando de fato, principalmente o centrão e aqueles parlamentares independentes mais avulsos no Congresso Nacional do presidente da República, são as pesquisas eleitorais. Nada tem uma força de ímã tão grande em Brasília como a perspectiva de poder. E como hoje Lula se apresenta como o provável vencedor das eleições de 2026, é óbvio que esse é um cenário virtual que pode mudar, mas é o cenário posto atualmente, todos querem se aproximar dele, olhando para a expectativa de poder em 2027. O pragmatismo do Centrão não permite que eles fechem a porta de Lula e, consequentemente, não tenham vida fácil no próximo ano. Por isso que o churrasco levará todos a conviverem com o presidente na quarta-feira. Mas o que brilha aos olhos é exatamente as emendas, os cargos e tudo aquilo que o presidente, seja ele qual for a partir de 2027, pode oferecer.